Senhor, na presença do Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui essa noite mais uma vez reunidos para adorarmos nosso Deus, mais um culto. E vamos iniciar com a oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos essa noite, Pai, para aprender de Ti. Pedimos perdão por nossas falhas, por nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus, e trabalhe em nossas vidas. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E vamos iniciar com um louvor. Ó, louvai a Deus comigo. Vamos louvar todos. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar ao Senhor com este corinho que tem por título Ó, louvai a Deus comigo. Das trevas do castigo, pra viver consigo, me acolher. Oh, louvai a Deus comigo, por seu braço amigo, me acolher. Das trevas do castigo, pra viver consigo, me escolher. Eu era culpado e o meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte suportou. E por isso eu declaro em claro e alto som. Ó, provar e vede que Ele é bom. Eu era culpado e o meu pecado Ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte suportou. Por isso eu declaro em claro e alto som. Ó, provar e vede que Ele é bom. Ó, provar e vede que Ele é bom. Ó, provar e vede que Ele é bom. Amém. Pelo louvor. Então, nesse momento, vamos fazer a leitura da palavra que está no livro de Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Todos peguem suas Bíblias, parem o que estiverem fazendo, vamos nos dedicar exclusivamente ao culto essa noite. Amém? Todos encontraram? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25, diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? O sábio. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria,
Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então vamos meditar nessa palavra hoje. O estudo do pastor Voltérios vai ser neste texto. E vamos ter agora um segundo momento de louvor, com o hino Jesus me transformou. Logo em seguida daremos início à pregação do pastor Voltérios. Amém? Graças e paz, irmãos. Iremos entoar um louvor que fala do tão grande amor de Cristo. Quando nós estávamos perdidos ainda, Ele veio e nos salvou e nos levou para o seu reino de luz. E no 46 do cantor cristão, Jesus me transformou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Esperamos que todos estejam bem. Esperamos que toda a família esteja reunida para podermos aprender mais acerca do nosso Deus. Nosso texto hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 25. Antes de lermos, antes de estudarmos a palavra do nosso Deus, vamos ao Senhor pedindo a Ele orientação através da oração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te agradecemos pela oportunidade de conhecer a Tua palavra, de conhecer mais dos Teus atributos, da Tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações e transformar aquilo que precisa ser mudado. Ser conosco nesse tempo, que possamos aprender mais de Ti, que Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. Tira toda distração que possa vir atrapalhar a compreensão da Tua palavra. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Esperamos que os irmãos estejam ansiosos para conhecer mais a vontade do Senhor através da sua palavra, conhecer mais a palavra do Senhor nessa noite. Se não pegou sua Bíblia, pegue,
pegue seu caderno de anotação para podermos destrinchar a palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas, né? Examinar as Escrituras. O nosso texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 18, capítulo 1, versículos 18 a 25, e diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Fazendo uma recapitulação, a gente tinha estudado, no primeiro estudo, o chamamento dos crentes, chamados santos, chamados para ser santo em meio a uma sociedade corrompida. Então, a primeira coisa o apóstolo Paulo faz é lembrar o chamamento deles. Segundo, no segundo estudo, a gente viu o motivo de agradecimento, que era a graça de Deus sendo manifesta na vida dos coríntios. Eles seriam irrepreensíveis, independente de como eles estariam hoje, eles seriam irrepreensíveis no dia do Senhor, e a garantia é aquele que chama, ele é fiel. Terceiro estudo, nós vimos uma constatação, e aí adentramos ao primeiro problema na igreja de Corinto, que era a divisão, haviam partidos, e ali Paulo aplica a doutrina da unidade de Cristo, né? Cristo é um com o Pai, a Trindade é uma. E o Senhor deseja que a igreja seja uma. A unidade não é algo que é criado pela igreja, é criado por nós, mas é algo que é criado por Deus e é concedido à igreja para manter, para manutenção. Essa unidade ela pode ser deficiente ou ela pode ser cumprir os propósitos que Deus quer na vida da igreja, né? Então podemos, através das nossas atitudes, tornar a unidade da igreja deficiente e não ter um pensamento. E a Bíblia nos chama a ter um só pensamento, uma só fé, uma só doutrina. Então, vimos isso semana passada, a importância da unidade. Deus nos chamou à união, à comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo nos dá um ensinamento sobre unidade. Então, esse é o primeiro problema, a constatação. Mas, o que é que causa esses problemas? Vimos também o primeiro partido semana passada, que era aqueles que eram batizados, e Paulo se dissocia disso. Hoje vamos ver o segundo, vamos dizer assim, né? Segunda causa, e creio eu que é a principal causa, que é a questão de sabedoria humana. Então, muitas vezes, levamos para o lado da linguística, levamos do lado para a retórica, para a sofística e tudo, e pensamos que o evangelho ele é mais eficaz, olha só, é mais eficaz com estratagemas, com sabedoria humana. E na verdade Paulo vai parar e condenar essa prática que estava tendo na igreja de Corinto, né? Principalmente por estar num ambiente grego, um ambiente em que a fala era de extrema importância para aquelas pessoas. Entretanto, isso vem a anular a cruz de Cristo, né? E a gente vai ver isso hoje. Então, temos como tema de hoje o que de fato é eficaz, conhecendo a mensagem da sabedoria. Hoje iniciaremos a ver as causas das divisões, a causa principal, né, que é a questão da sabedoria humana, e podemos ver que a compreensão acerca da mensagem é a principal causa da divisão na igreja de Corinto, né, das brigas.
Na cultura grega, a retórica era muito importante, tinha muito valor. Então, um determinado grupo atentava para isso e se associava com aqueles que tinham o mesmo pensamento, né? Que isto deveria ser valorizado, isto traria resultados, criando assim uma facção, uma divisão dentro da igreja. Então, essa é a causa principal. Aquilo que pensamos acerca do que é eficaz para a salvação, santificação, é de extrema importância. Pois a gente vive num mundo que, assim como na época de Paulo, irmãos, estava cheio de ideias de como obter melhores resultados, né? Baseados onde? Na sabedoria humana, como se a igreja e a transformação e a salvação fosse um negócio, que quando a gente utiliza determinadas estratégias, estratégias humanas, tem melhores resultados, né? A ideia de utilizar mecanismos, estratégias humanas, além de causar divisões, causa também insatisfação, falta de contentamento, pois temos expectativas erradas, né? Esperamos algo errado da igreja, né? Esperamos algo que Deus não espera e Deus não deseja para o seu povo. Paulo, no final do versículo 17, nós vimos semana passada, ele informa que não foi chamado para batizar, mas foi chamado para pregar o evangelho. Mas o que envolve a pregação? Será que você já parou para pensar nisso? O que que me motiva a vir hoje, no domingo, dia 14, a ouvir a mensagem do evangelho, a ouvir a palavra do nosso Deus? O que me motivou a chegar até aqui? Será que foi a palavra do Senhor? Será que foi isso ou não? Qual é o alicerce em que a eficácia do resultado pretendido, tanto de salvar perdidos como de conduzir os crentes a se transformarem mais com o Senhor? Qual é, vamos dizer assim, o alicerce que vocês têm baseado? São estratagemas, meios, vamos dizer assim, né, a atrair, ou é a palavra de nosso Deus? Gostaríamos de ver com os irmãos a base bíblica da mensagem. O que é que a Bíblia nos diz ser necessário? Olha só, o que é necessário para alcançar os objetivos desejados pelo próprio Deus no meio da igreja, né? E na propagação do evangelho. Isso é importante para que a gente deixe de lado uma prática que se chama pragmatismo, né? Um pragmatismo que muitas vezes está camuflado e que muitas vezes pode ser visto dentro da igreja. Muitas pessoas são pragmáticas, utilizam meios humanos, mecanismos humanos para atrair as pessoas para dentro da igreja, para manter as pessoas dentro da igreja, né? Então, entender a mensagem, o que é necessário, é extremamente importante para a gente fugir dessas estratégias de Satanás. A partir do verso 18, que é o nosso texto de hoje, podemos ver duas perspectivas acerca da mesma, vamos dizer assim, o mesmo assunto, o mesmo objeto. Então existem duas formas de enxergar isso, né? Vamos para o versículo 18, que fala acerca da mensagem da cruz. Diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem ou perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, né? Uma visão do que a visão daqueles que estão perecendo, eles não enxergam a mensagem como algo de supremo valor. A mensagem não agrada a eles. Eles não veem nada de importante na mensagem da cruz. Então, essa é a forma de um incrédulo enxergar. No momento que eu tento, vamos dizer assim, utilizar outros meios para atrair esse descrente para dentro da igreja, estou usando pragmatismo, né? A pessoa não vê a verdade do evangelho como algo precioso. Logo, essa pessoa não vai querer estar junto.
Mas eu quero, vamos dizer assim, encher mais a igreja. Então, ele utiliza de outros meios, né? Onde você vai ter uma sala, vamos dizer assim, de EBD, lá é confortável, o pessoal é gente fina, é ótimo para se relacionar. Lá tem umas meninas lindas, olha só, o seu menino vai poder se endireitar, né? Os meninos também lá são gente fina, tementes ao Senhor, então é um ótimo local. Então vão dando os motivos, vários motivos, são coisas boas, mas não é o motivo para atrair as pessoas. O motivo é a palavra do nosso Deus, a palavra de Deus que transforma, né? Então, se a mensagem não agrada, então eu utilizo mecanismos que venham a agradar os outros. E isso é errado, né? Em contraponto com isso, temos a compreensão daqueles que estão sendo salvos. Como é que aqueles que estão sendo salvos veem a mensagem da cruz, veem a mensagem do Evangelho como o poder de Deus? Ou seja, eles experimentaram o poder de Deus. Eles tiveram, vamos dizer assim, liberdade de culpa, eles tiveram perdão dos pecados, eles tiveram transformação, o Espírito Santo veio habitar neles, ou seja, eles experimentaram o poder de Deus, eles conseguem agora vencer a guerra contra a sua natureza pecaminosa. Nós antes éramos escravos do pecado, agora podemos combater o pecado e vencê-lo, né? Então existe, diante de determinada situação, apenas duas possibilidades. E que você que está me ouvindo hoje, você se encaixa em uma dessas duas. Olha só, existem duas possibilidades. Como você enxerga Jesus Cristo? Como você enxerga Jesus Cristo na sua vida? Você enxerga como algo não importante? Bem, você enxerga como algo que não deve ser dado tanto valor? Isso é uma loucura, coisa de crente, né? Bem, você é desses que estão perecendo. Mas se você entende que a mensagem de Cristo é o poder de Deus, então você é desses que estão sendo salvos, né? Caso você esteja na opção da loucura, de ver a mensagem como loucura, eu lamento informar, mas você está perecendo. Como uma sugestão, como vamos dizer assim, uma exortação a você. Reconcilie com o Senhor hoje, né? Que essa loucura da mensagem possa se tornar sabedoria, possa se tornar poder, né? Que você possa hoje se encontrar com o bendito Salvador e enxergar aquilo que você enxergava como loucura, agora como sabedoria, ao ponto de se deleitar nessa verdade, ao ponto de ser transformado por essa verdade, né? Caso você não faça, você ainda continua sobre a ira de Deus, você ainda continua perecendo. É interessante que fique implícito uma coisa: o Evangelho do Senhor, a mensagem da cruz, ele não é uma sugestão, ela não é um conselho, nem uma mensagem que fala acerca do poder de Deus. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus. E isso faz com que a gente tenha um pensamento diferente acerca do evangelismo, de como evangelizar. Muitas vezes a gente pensa em estratégias humanas de convencimento, mas a gente se esquece que ele só pede que a gente anuncie o Evangelho, que a gente explique os motivos da nossa fé nesse Evangelho. Então, apenas isso, anunciar o Evangelho. E o Evangelho é que faz o trabalho, o Evangelho é que transforma as vidas, né? Então, o Evangelho é o poder, é a condição de transformação, de salvação. Se eu adultero o Evangelho, a mensagem do Evangelho, logo eu não consigo ver o poder de Deus através da mensagem, né? Então isso é algo extremamente importante. Por isso que Paulo fala para os Gálatas: se alguém vem com alguma coisa a mais
até mesmo o anjo do céu, anuncia algo a mais daquilo que já anunciamos, seja condenado, seja considerado anátema, né? Então, é importante de que, assim como recebemos a mensagem do Evangelho, repassemos. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Porque aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que Jesus Cristo, na noite que foi traído, né? Aquilo que eu recebi também repassei para vocês. Que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras, né? Morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado segundo as Escrituras. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Isso é o cerne do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos a morte. Mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar, né? Você é um pecador. Isso é o coração do Evangelho. Você só precisa anunciar isso. E o restante é com o Senhor, né? Então, entender isso é extremamente importante. Porque você vai ter uma nova forma de enxergar o evangelismo, a prática evangelística na sua igreja, na sua vida. Compreender isso faz com que tenhamos a mesma atitude de Paulo no capítulo 2, versículo 2, que diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. Nós temos a ferramenta, irmãos, de transformação, a ferramenta eficaz, a ferramenta que de fato transforma, né? Vamos trocar por uma que nada pode fazer? Uma vez eu estava na farmácia comprando um remédio e estava em dúvida sobre o remédio e tinha lá um remédio original, um remédio genérico e um remédio similar. E eu perguntei qual a diferença do similar para os outros. E a pessoa disse lá: não, ele tem os mesmos efeitos, a gente só não sabe, só não pode confirmar o tempo de ação. Quando é que ele vai surtir o efeito, né? Ou seja, ele não é eficaz na sua ação no sentido de tomou, já tem os resultados, né? O Evangelho, ele é eficaz. Os mecanismos humanos, eles são falhos. Ele não tem um efeito tardio. Ele simplesmente não tem efeito, né? Que a gente possa entender aquilo que é eficaz e aquilo que deve ser preservado. Por exemplo, se eu tenho estou doente e vou tomar um remédio, tem 2 remédios lá. Um que serve para a minha doença e outro que não serve. Qual é o que eu vou tomar? Aquele que é eficaz, aquele que serve para a minha doença, né? Então, o que serve para a doença do homem não é um discurso bem elaborado, não são argumentos humanos, mas a mensagem que pode libertar ele da escravidão, a mensagem do Evangelho, né? Não em palavras sofisticadas, não em palavras de conhecimento humano, para que a fé dele não se baseie naquilo que é humano, mas que se baseie na verdade do Senhor, que é o poder para a transformação. Amém? A forma de enxergar as coisas de um crente e de um descrente é diferente. Isso nos traz uma implicação. Que implicação é essa? Normalmente, aquilo que o crente dá valor é aquilo que o descrente não dá valor. Logo, entende-se que no mundo, ou você se corrompe e se transforma no mundo para ser aceito, ou você vai ser rejeitado pelo mundo. Tem uma coisa que fica muito clara, irmãos. Quando você é muito bem aceito, quando as pessoas gostam de ouvir você, os incrédulos, e não é acerca da palavra de Deus, pode ter certeza, você está se parecendo com o mundo. Você tem aberto mão da verdade do Senhor. O mundo rejeita a verdade
E em contrapartida, como efeito colateral, rejeita também os mensageiros da verdade. Saibam disso, né? De maneira que, se você está muito bem no mundo, é porque você está vivendo como o mundo. Talvez esteja vivendo como os coríntios, né? Corinto não tenha saído de dentro de você, né? Então, isso é uma implicação óbvia. Se a mensagem, aquilo que para o crente deveria ser a afeição, a palavra de Deus, é um motivo de afeição, de desejo, de gratidão, para o incrédulo não é. Se Deus é um motivo de gratidão para você, sua misericórdia, a graça dele, para o incrédulo não é. Logo, entende-se quando a Bíblia fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, são visões diferentes. Assim também temos o crente carnal com o crente espiritual. As perspectivas, as afeições, o tipo de conversa, o tipo de coisa que vê, o tipo de tudo é diferente, né? A importância que se dá à igreja, a importância que se dá à pregação, a importância que se dá ao conhecimento da palavra de Deus, a exortação, a disciplina, é diferente, né? Você tem que se encaixar em um dos dois. Em qual você tem se encaixado? Como tem sido sua atitude para com a igreja do Senhor, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue, né? Então, tiramos essa lição, né? Nesse texto. Paulo, no versículo 19, diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Desde os tempos da antiguidade, o método de Deus é contrastado com os dos homens. Vocês se lembram, por exemplo, do rei de Israel, né? Eles pediram o rei, foi o rei, mas depois Deus concedeu um rei segundo o seu coração, que era Davi, né? Então a forma que o homem enxerga é diferente da forma que Deus enxerga. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas os seus vinhos são caminhos de morte. Então, devemos estar atentos a isso. A sabedoria humana, as técnicas humanas, elas não têm o efeito eficaz de transformação. Serve como uma maquiagem muitas vezes, mas ele não transforma as vidas, né? Então, desde a antiguidade, o método de Deus, como Deus age, como Deus trabalha no coração, como Deus trabalha através das situações, é diferente da forma que o homem trabalha, né? Os homens sempre acham que o seu jeito é melhor. Parece como uma criança discutindo com um pai acerca do que é melhor para ela, né? Então ela sempre acha que é melhor, mas nem sempre ela está certa, né? Em relação a Deus, quando o nosso pensamento ele é oposto ao de Deus, sempre nós estaremos errados. Sempre que nossas decisões forem de encontro à palavra do nosso Deus, nós não estamos bem. Nós estamos em falha. Nós necessitamos nos arrepender, né? Sempre achamos que a nossa forma é a melhor forma de alcançar os resultados, mas Deus destrói a sabedoria humana e se cumpre o que a Bíblia diz: não há nada de novo debaixo do céu. Desde a antiguidade até os dias de hoje, é assim o ser humano, né? Chegando no versículo 20 e 21, diz o seguinte: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Então, chegando no versículo 20 e 21, Paulo utiliza 3 expressões. Sábio, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século, para descrever, aí através dessas 3 expressões, a sabedoria humana. Ele descreve os homens cultos, sinônimos de sábios e entendidos, detentores da verdade, né? No final do versículo, ele diz que Deus tornou louca esta sabedoria. Aquilo que o homem mais se orgulha, seu conhecimento, suas teses, se tornaram loucura. Porque deixa claro que Deus rejeita tudo o que tem como base, alicerce, a sabedoria humana para as coisas espirituais. Por quê? O versículo 21 responde. Pois diz o seguinte, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em toda a produção do conhecimento do homem, em todas as suas estratégias, todos os seus tratados, seus argumentos, sua retórica, suas falas, não pode levar ao homem aquilo que o homem mais necessita, que é a salvação. O homem nunca colocou o Evangelho como uma obra-prima que manifesta o retrato da sabedoria. Muitas vezes nas universidades a gente coloca obras-primas, né? Que você tem que sair de lá entendendo. Muitas vezes a gente se dedica a muitas coisas para compreender, mas a gente esquece aquilo que de fato necessitamos, é a compreensão da mensagem da cruz. Pois sem compreender essa mensagem da cruz, e ainda estamos perecendo, né? Então a mensagem da cruz, ela é uma obra-prima, né? Como o homem é salvo, é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, como fala lá em Efésios, que vai ser manifesta a todos os anjos, né? Você, por exemplo, tem uma sinfonia, você tem uma obra, um livro que é reconhecido de todos como uma obra de sabedoria e tudo, mas não. A obra verdadeira de sabedoria é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem é tão sábia que ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus através daqueles que são salvos, através da igreja, por exemplo, como diz lá em Efésios. De maneira que os anjos olham para a igreja, aquele povo que foi resgatado, que foi salvo, e louvam a Deus, porque ali manifestou a sabedoria. Uma das coisas mais interessantes acerca de Deus é como Ele pode perdoar pecadores sem ser abominação. Porque Ele diz, maldito aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo. Bem, nós somos ímpios, somos pecadores. E o Senhor nos justificou. Como Ele pode nos justificar e não ser maldição para Ele mesmo? Através da satisfação da sua ira, providenciando o pagamento daquilo que merecíamos, providenciando Jesus Cristo. E nisso se manifesta a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, né? O poder de Deus. E isso é que a gente deve compreender na mensagem do Evangelho. Eles só podem ser salvos se depositarem sua confiança naquilo que consideravam loucura. Então desfrutarão da verdadeira sabedoria. O que o mundo busca não é a mensagem da cruz. Saiba disso, o mundo não busca conhecer a Deus. A Bíblia fala, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. O mundo não busca a mensagem da cruz. Olha o versículo 22, né? Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. O que é que eles querem? Eles buscam sinais, buscam sabedoria. Eles não buscam a mensagem do Evangelho. A igreja não é um local que procura satisfazer o desejo daqueles que estão de fora.
ou os desejos particulares dos que estão dentro. Não devemos tornar a igreja atrativa para trazer mais gente. Observe a preocupação de Paulo em satisfazer os desejos do mundo no versículo 23. Né? O que é que diz no versículo 23? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, a dedicação de Paulo era anunciar aquilo que para o mundo, aqui expressado nos judeus e os gentios, era motivo de loucura e de escândalo. Ele não estava preocupado em nada em relação à reação dos incrédulos com a mensagem do Evangelho. Ele não procurou adaptar, ele não procurou modificar essa mensagem do Evangelho. Ele procurou expor a mensagem do Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho. Né? Então ele não estava preocupado em satisfazer os desejos dos incrédulos para se tornar mais acessível a mensagem do Evangelho. Porque no momento que ele modifica a mensagem do Evangelho, ela deixa de ser o poder de Deus. Né? Então Paulo não estava preocupado em adaptar a verdade às necessidades dos incrédulos. Em resumo, ele não está nem aí, ele procura apenas agradar a um. Ele se preocupa em agradar a Deus, ele se preocupa em anunciar a verdade e viver segundo a verdade. Né? Ele sabe que qualquer associação à verdade, a mensagem já não seria o poder de Deus. Não seria mais eficaz em seu propósito de salvar pecadores. Né? No verso 24, Paulo demonstra que a história não termina assim. Vamos ler o versículo 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho, ele liberta aqueles que foram chamados. E ser chamado aqui é responder de maneira obediente ao chamado. O Senhor chama a todos a se arrepender de seus pecados, a crer em Jesus Cristo, a crer na mensagem da cruz, da mensagem do Evangelho. E à medida que ele crê, seja gentil, seja judeu, ele se torna o poder de Deus para a salvação. Né? Para aqueles que foram chamados, é o poder de Deus, seja para o judeu, seja para o gentil. Basta reconhecer e crer na mensagem da cruz. Essa mensagem prova duas coisas. Primeira é que o poder de Deus, é que tem o poder de Deus, pois aqueles que confiaram nela vão experimentar a liberdade da culpa, mas não só isso. Antes eles eram escravos do pecado, mas agora podem lutar contra o pecado, pois o pecado já não os domina, né? Elas também se tornam sabedoria para aqueles que creem, pois ela revela a única forma de chegar a Deus. Ninguém poderia chegar a Deus com toda a sabedoria, com todas as estratagemas, com todas as estratégias humanas. Ninguém poderia chegar a Deus sem a mensagem da cruz. Assim, Paulo chega a uma conclusão óbvia no versículo 25, né? Diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, esta loucura é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens, tendo em vista que a sabedoria humana, ela não pode fazer aquilo que o homem tem de mais necessidade. O homem pode desenvolver tecnologias, nanotecnologias, pode escrever livros, né? Hoje nós temos uma publicação de conhecimento que nós não temos nem como contabilizar a quantidade de conhecimento, hoje através de vídeos, livros, CDs. Então não se tem como contabilizar esse conhecimento. Entretanto, se você juntar todo o conhecimento do mundo inteiro, ele não é capaz de proporcionar ao homem
aquilo que ele mais necessita, que é a reconciliação com Deus. Então, a sabedoria humana se tornou loucura. E aquilo que o homem natural diz que é loucura é a verdadeira sabedoria. Logo, Paulo conclui o quê? A loucura de Deus é mais sábia do que 25. É mais sábia do que os homens, ou do que a sabedoria dos homens. Que coisa maravilhosa! Tudo isso com a simplicidade do Evangelho, que diz: você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, confiar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, no seu lugar, que foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Você crê nisso? Só basta crer, depositar sua confiança, arrepender de seus pecados, e você terá aquilo que todo conhecimento humano, toda sabedoria humana não é capaz de lhe dar: a salvação. É isso que você necessita nessa noite? Em qual daqueles grupos que nós falamos no início você se encontra? Aquele que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus? Se não, ele pode se tornar hoje, à medida que você deposita sua confiança nessa mensagem, né? Jesus Cristo pendurado na cruz parece ser fraco, mas essa fraqueza é a maior manifestação do poder de Deus. Versículo 25, a parte final. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo pendurado na cruz do Calvário manifesta mais poder do que em toda a criação, dos céus e da terra. Na criação, o que é que a Bíblia diz? Disse Deus: faça, 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 faça. E as coisas se fizeram. Mas, no entanto, para reconciliar o homem com Deus, foi necessário o próprio Deus, o Filho, se fazer carne, morrer em nosso lugar, sofrer a ira de Deus, para que pudéssemos ter vida. Isso é a verdadeira sabedoria de Deus. Você já experimentou desse poder? Já reconheceu essa sabedoria? Talvez hoje seja o momento de você se entregar ao Senhor, de você se arrepender de seus pecados. Você pode experimentar o poder de se tornar filho de Deus. Não importa o que você já fez, o que você pensava acerca de Cristo. Se você hoje reconhecer que é um pecador, que merece o inferno, se você se arrepende de seus pecados e confia em Cristo, que Ele morreu na cruz, sofrendo a ira que deveria ser sua, que Ele foi sepultado, mas ressuscitou vencendo a morte, você hoje pode ter vida eterna. Apenas creia. Mas você que já tem a vida eterna, você não tem também desculpas para não anunciar aos outros essa vida eterna. Pois a mensagem do Senhor, ela é simples. Que mensagem é essa? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que de fato é eficaz para a transformação do povo de Deus, para a salvação dos perdidos, é a verdade, a palavra do nosso Deus. Não busquem na igreja algo que não seja a verdade. A verdade transforma, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer transformação? Dedique-se a conhecer
à verdade. Você quer santidade? Busque conhecer o Senhor na verdade. E os frutos serão colhidos. Amém? Que nós, como igreja, possamos ter isso em mente. O que de fato importa, o que de fato é eficaz. E não buscar coisas triviais, coisas que de fato não importam. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos desse modo, rejeitando aquilo que não é sabedoria divina. Que colocamos de lado aquilo que é terreno, sabedoria terrena, demoníaca, animalesca, como fala Tiago, mas possamos nos submeter à verdade de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele por essa semana e pela aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Que Satanás não retire aquilo que foi ensinado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos. Que possamos, Senhor, ser daqueles, todos que estão ouvindo, que entendem que a verdade da cruz é o poder de Deus. Que eles não sejam aqueles que estão alicerçados na sabedoria humana, pois assim jamais conseguirão chegar a satisfazer aquilo que eles mais necessitam, que é o perdão dos seus pecados. Então te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão ouvindo hoje, que ainda não te conheceram, que elas possam se voltar para ti e te reconhecer como único e suficiente Salvador. Te pedimos uma noite abençoada, uma semana abençoada na tua presença. Pedimos sabedoria às lideranças para que tomem decisões sábias para o povo que elas lideram. Te pedimos por cada irmão, fortalece-os. Pedimos pelos enfermos, restaura a saúde. Te pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades, para o Senhor suprir a necessidade de cada um deles. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e uma boa noite. Amém pela pregação, que todos possam se fortalecer nesse estudo e possam buscar crescer espiritualmente cada vez mais, ok? Então estamos concluindo o culto deste domingo, que todos possamos ter uma semana de paz, uma semana tranquila, lembrando que na terça-feira, na rádio Shalom FM, que pode ser acompanhado pelo Facebook, temos o nosso programa Fundamentos da Fé, às 8 horas da noite, apresentado pelo irmão diácono Joselito Alves, que todos possam acompanhar, de 8 às 10 da noite. Na quarta-feira, temos o nosso culto de oração com o pastor Walter Aires, com o tema escatologia, que todos os irmãos também possam estar presentes. Após o culto, nós vamos orar uns pelos outros. Na sexta-feira, os jovens se reúnem com o pastor para um bate-papo, vamos dizer assim, e no sábado tem o culto dos jovens pelo Instagram, então que todos os jovens possam participar. No domingo pela manhã, estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical com o tema o Sermão do Monte, que todos os irmãos possam estar se reunindo domingo às 9 horas da manhã para aprendermos mais do Senhor, ok? E à noite, no domingo, às 18h30, estamos reunidos mais uma vez no culto à noite. E lembrando que todas as manhãs temos o nosso devocional diário com o pastor Walter Aires e que todos esses estudos estão na nossa página, no nosso blog, nossa página na internet, que é o nosso blog, e também no nosso canal do YouTube. Amém? Então, vamos orar encerrando este culto. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por Tua palavra, por Tua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e tranquila, meu Pai. Nos livra do todo o mal, Senhor Deus. Nos ajuda nas provações, Pai eterno.
e nos abençoe a todos. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Altíssimo Deus, louvemos ao Senhor. Quem espalhou as nuvens, quem formou a terra e o mar, quem criou as estrelas de luz e a terra fez o seu mandar, quem dispensou os raios e manda chuva lá do céu, quem fez tremer o mundo foi o soberano Deus. É imutável, Altíssimo Deus, Rei dos reis, revestido de glória, Ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Deus. Ele é como a luz da aurora, como um brilho após temporal, revestido em fulgor ele está, sentado em trono celestial. Sua glória enche os céus e sobre tudo ele é Senhor. Este Deus do céu me ama como seu imenso amor. É imutável, Altíssimo Deus, Rei dos reis, revestido de glória, Ele reinará eternamente, imutável, Altíssimo Deus, imutável, Altíssimo Deus. Poder eterno e singular, que pode o pecador salvar, é o Evangelho de Jesus, as boas novas pela cruz. Não devo, pois, me envergonhar, mas vou ao mundo anunciar este Evangelho de amor, que vida traz ao pecador. Justiça divina se fez na cruz, morrendo o Rei dos Reis. Quem nele crer de coração, de Deus terá salvação. Então em Cristo confiei e pela fé eu viverei, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá. Qual cego que a luz não vê, é aquele que em Jesus não crê.
é o justo.